Antes da gente entrar em outros detalhes aqui, deixa eu falar um pouco desse negócio que me perguntam aqui, aparece sobre a Arca da Aliança ser um rádio. E, e aí o argumento é que não pode ser um rádio, não poderia ser um rádio, porque um rádio tem muitos dispositivos, muitos componentes, né? Então primeiro eu vou refutar isso. Eu não vou dizer que a Arca da Aliança era um rádio em si, até porque tem abstrações que não são para ser entendidas pelo binário deles, né? Mas como a arca foi construída, tá na Bíblia, né, a parte superficial. Muitas coisas não estão. Tanto é que a desculpa do Talmud é essa. Aqui no Talmud a gente escreve as coisas que a Torá quase tudo, nem tudo, porque não tem como saber. Mas eles tentam guardar no Talmud as partes que a Torá não explica, que são muitas, sobre os detalhes das coisas. Então, quando você pega sobre a Arca da Aliança, é mais bíblico. Quando você pega a passagem sobre a Arca da Aliança, valeu, Gabriel, seja bem-vindo aí. Você tem aqui, ó. Depois porás na arca o testemunho, né? Que seria os mandamentos que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro. De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, outro querubim na extremidade da outra parte. De uma peça só com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Parece redundante, né? Mas ele ficou enfatizando. Os querubins estenderão as suas asas por de cima. E também se você pegar no hebraico, aqui tem algumas conexões. Estenderão as suas asas por de cima, cobrindo com as asas o propiciatório. As faces deles, uma de frente da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, se você pegar ali. Deixa eu ver se eu acho aqui uma arca fácil aqui no. Então aqui, ó. Isso que tá falando ali, ó. Então seria. Tá vendo? Deus tá falando que ele apareceria aqui, ó. Constrói aqui no meio desses querubins, ó. Tá vendo? No meio desses querubins aqui, né? Tá aqui a tampa, o propiciatório, aqui no meio, ó. Entre esses 2 querubins, aqui que viria a voz ou a imagem de Deus, né? E aqui também onde você joga o sangue, né? Em cima. E o sangue representaria o Cordeiro, Jesus Cristo, acima dos mandamentos apenas da lei que tá ali dentro. Então aí a filosofia, o cristão sabe, fala aí, já vi pastor falando isso. Até aí, beleza. Agora, muitos acabam vindo com essa teoria de que será que era possível, né? O que tá dentro aqui, os mandamentos, né? Nas pedras, a vara lá de Moisés, de Arão, né? E tem algumas coisas que o Talmud fala que não tá na Torá, né? Enfim, o foco não é nem esse. Você vai ter o que aqui? Você vai ter. Valeu, luz pra nós, João. Valeu, Francisco. Só tá meus defeitos, é bem claro, né? Com essa câmera aqui. As sequelas do inferno, né? Então Deus tá falando que a voz apareceria aqui. Então você entender um pouco de como funciona ali o eletromagnetismo, você fica pensando, pô, um polo sul, um polo norte, tudo de ouro, que conduz muita eletricidade. Quem encostar morria, podia dar um puta choque. Então será que tinha algum tipo de tensão envolvida aqui? E aí, quem eu vejo refutando, eu não tô nem falando que sim, nem que não, como eu falei, tem uma abstração aí que eu só vou deixar aqui em pauta argumentos pra você ver o que você acha. Mas eu só quero dizer que o argumento de quem diz que não é raso. Porque a pessoa fala, não teria ali a estrutura, não teria condições, não teria os dispositivos para fazer um rádio ali.
né? Como se fosse uma coisa muito complexa, porque o cara pega um rádio, né? Ele olha aquele monte de coisa dentro e pensa, porra. Então eu vou mostrar pra vocês o quão simples é um rádio de verdade, tá? Não é complexo como vocês pensam. Qualquer um pode fazer, tendo os devidos metais, né? Então que você pega o rádio AM, esse aqui chama, alguns de vocês, o pai de vocês, o avô de vocês, devem lembrar do rádio de galena, tá? Ele é chamado assim porque vem da galena, que é um mineral, né? É um mineral de chumbo, tem chumbo e prata misturado. Essa galena, ela simula um diodo, né? Pra quem não sabe o que é diodo, é os componentes elétricos, vocês já devem ter visto, né? Pô, se eu tivesse alguma uma plaquinha aqui, talvez eu tenha, porra, lá atrás, não. Tem atrás do chroma key ali. Mas o que acontece? Ele ajuda, ele faz com que a corrente passe só de um lado pro outro, né? Que ela vá em uma direção só. Então, quando o rádio para emitir em altas frequências, o rádio está em corrente alternada, né? Então, a antena vai mandar aquelas frequências e fica revezando para lá e para cá, né? A corrente alternada. E você vai precisar, né? Da direção ali dentro do rádio para funcionar, para você conseguir captar. Tô tentando não deixar isso muito técnico, né? Até porque eu entendo disso, eu gosto dessas paradas desde criança. Eu entendo disso, até porque é uma coisa só o funcionamento. Eu vou tentar ver se esses vídeos aqui, que eu também não vi direito eles, eu suponho que vai ter os... aqui vai ter os... Aqui não tem o... Essa tá bem simples mesmo, tá bem caseiro, ó. Nem o diodo, o cara fez o diodo aqui. Mas a galena funcionava como um diodo, por quê? Porque o diodo é isso, ele tem vocês devem ter ouvido falar já dos semicondutores, né? Que hoje o Vale do Silício lá na Califórnia bomba, porque o silício é um dos semicondutores mais usados aí nas placas, né? Cara, queria ter uma plaquinha aqui pra mostrar pra vocês. Devia ter separado. Então, o silício acabou entrando, virou o padrão. Mas muito antes, você usava a galena, que também é um semicondutor. E por que ela funcionava como um semicondutor? Por que semicondutor? Porque um condutor conduz muita eletricidade. Então, você pegar o cobre, pegar o ouro, vai passar muita eletricidade. Então, é um condutor muito bom. Se você pegar um isolante, uma borracha, o vidro, não vai passar eletricidade nenhuma. Um semicondutor não conduz tanto quanto o que conduz, nem isola totalmente quanto a borracha. Certo? Então, ele vai ter, a partir de uma certa quantidade de energia, um tanto de energia, ele consegue transmitir os elétrons, né? E barra o que é menor que isso, principalmente no caso da... Não vai ser a galena inteira, deixa eu ver se eu achar uma galena aqui. Não é a pedra inteira, você vai ter que achar um pedacinho, isso que dificultava, né? Calma que vocês já vão entender porque eu tô deixando técnico. Aqui a galena, ó. Tem esse mineral aqui, ó, de chumbo e prata, tá vendo? Tem uma parte neles, tem uma parte nela que facilita por causa da própria estrutura interna. O chumbo, a prata ali, onde ele vai a eletricidade vai estar passando só de um lado, do outro não. Um cara descobriu isso, né? E você, eu não vou ficar complicando, porque eu vou chegar no ponto logo, mas a questão é que a energia passa mais fácil de um lado pro outro em determinada parte da pedra, não é toda. E daqui pra lá não passa o choque, passa só daqui pra lá. Então o cara achava esse ponto na pedra, onde a corrente fluía, né? Então, quando essa corrente fluía de forma... Ali se torna uma corrente contínua. Por quê? Só vai passar daqui pra lá. De lá pra cá não passa. Então você consegue modular, controlar a amplitude. Quando você fala AM, é amplitude modulation, modulação de amplitude. O que seria amplitude? A gente vive vendo frequência aqui, né? Você tem... Deixa eu ver se aparece aqui um... amplitude. Você vê a altura da onda aqui, tá vendo? Ó? Então, quando você fala um rádio AM, ele tá modulando o pico. Então, pelo pico, se ele tá mais alto ou mais baixo, pela amplitude, você vai modular, vai ver a variação no alto-falante ali. Todo aquele trabalho vai ser feito ali. Com essa energia. Tanto é que em AM, se você botar uma música mais forte, a tendência é a rádio ficar mais forte, pegar mais longe até. Em FM não muda nada. Porque em FM não é a amplitude, porque a AM é amplitude modulation. A FM, frequency, a frequência, né? O frequency, né? Falar inglês mesmo. Aqui você vai ler escrito frequency com Y. Né? A frequency. Em inglês, né? Então você vai ver o FM, modulação de frequência. Por quê? Aí já não é amplitude. A amplitude fica a mesma.
Vai ser a frequência. A quantidade de ondinhas. Se tem mais ou tem menos. Mais ondinha, menos ondinha, mais ondinha, menos ondinha. Por segundo, que é um hertz. Certo? Então, uma ondinha por segundo, 1 hertz. 10 ondinhas por segundo, 10 hertz. Certo? Aí você vai achar a estação. Megahertz já foi para 1000. Né? E vai indo. Então, o AM, ele vai variar, fazer o alto-falante pulsar por causa do pico. O FM, o pico fica constante. E ele faz mudar por conta da frequência. Então vai ter um som mais estável, né? Com mais qualidade. Você vai ter mais qualidade, mais estabilidade, né? Mas talvez não vá necessariamente tão longe, porque a frequência também pode ter ondas mais curtas. E tem uma variação, enfim, já estou indo longe do que eu queria. Só para explicar para vocês aqui, que a galena, deixa eu ver se eu acho um diodo aqui, ó, diodo. Eu tinha baixado, depois esqueci de pôr para vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Então você tem um anodo, catodo, lembra? A gente andou falando disso. O catodo e fica o negativo, né? Já expliquei o negócio do elétron para vocês, embora seja tá emitindo elétron e o anodo. E aqui também confunde, porque a onda, a direção da corrente tá ao contrário da direção dos elétrons, né? O que dificulta, por conta dessa convenção aí desde Benjamin Franklin, que ele não sabia, né? A direção dos elétrons, não tinha como ver ainda, não tinha como provar, então acabou ficando assim. Então, um diodo, ele deixa a energia passar de um lado e do outro não. Então, essa pedra galena, ela faz a mesma coisa. Então, olha quão simples seria fazer um rádio, tá? Você pega aqui, ó, isso aqui é cobre enrolado, né? Então, vai ficar aqui essa bobina aqui. Esse ferrinho aqui, ó, essa bobina vai potencializando os elétrons, porque elas se juntam, né? Então, vai acelerando, vai aumentando a potência. Esse ferrinho aqui vai cortar com menos voltas ou mais voltas. Então, vai diminuir a potência, aumentar a potência. É só energia ali. Tem um fio aqui que vai estar puxado por qualquer metal, que vai servir de antena. O outro lado você gruda no chão, vai ser o fio terra. Correto? Aí você só vai precisar de um diodo para retificar a direção da energia. Isso aqui deve estar grego, né? Para quem não entende. O Melinho vai entender, galera, que coisa que eu entendo. Mas onde eu quero chegar é que é simples. Com a pedrinha certa aqui, ó, nessa região, uma pedrinha, com o próprio ouro da arca, e como alto-falante, inclusive é uma coisa interessante vocês saberem, como que resolve esse negócio da pedra, né? Lembra que eu falei, na galena, que antigamente como o cara vai saber qual parte da pedra que vai estar passando ali a frequência só de um lado, né? Aí eles inventaram uma coisa chamada bigode de gato, inclusive, né? Vamos ver se aparece aqui, bigode de gato galena. Que é o quê? Que virou o primeiro diodo praticamente aqui, ó. Chama de bigode de gato por causa disso aqui. Tá vendo esse fiozinho, ó? Ó, aqui é germânio, né? É outro semicondutor, que acabou sendo mais usado depois. Aí tem a ver com a facilidade de encontrar, a eficiência. Tá vendo, ó? Aqui estaria a pedrinha, ó, semicondutora. Como só é uma parte da pedra, que funciona daquele jeito, não é ela inteira, pra não ficar falhando, o cara achava aquela parte, encostava de leve um fiozinho, ó. Que ficou conhecido como bigode de gato, né? Então, nessa parte aqui, nessa região, só passa energia de um lado pro outro, do outro fica bloqueado. Então, toda aquela corrente alternada, quando passar por esse diodo, esse retificador aqui, ele vai, com semicondutor, ele vai virar contínua, podendo ser modulado. Se não for contínuo, como eu vou modular? A amplitude ou a frequência? Se ele vai e vem para cá, vai ficar meio louco, né? Então, a questão é você botar a frequência no linear, a frequência abstrata no linear. A alternada e a corrente alternada, que vai para um lado e para o outro, e a contínua, você pode ver com algo abstrato e algo linear, né? O abstrato, o contínuo, tá movendo tudo, mas não move nada, né? A alternada empurra para lá, empurra para cá, empurra para lá, empurra para cá. E a contínua, né? Você tá indo de um lado para o outro, igual a pilha. Então você vai ter um catodo, um anodo, alguém perdendo elétron e alguém ganhando elétron, né? Então normalmente o anodo vai enferrujar, vai oxidar, porque perdeu o elétron, e o catodo recebendo elétron ali, ele é onde eles chamam da redução, né? Que também não faz sentido. Então é a redução de óxido, pode ser. E oxidar é o quê? É o ferrugem, a redução do ferrugem. Por que enferruja? Por que oxida? Que as moléculas vão interagindo com o oxigênio e vão indo embora, né? Isso aconteceria também com a lâmpada, se não tivesse o vácuo ao redor ou os gases que eles põem ao redor,
Aquele foguinho lá ia pegar fogo, porque ia entrar em contato com o oxigênio e ia embora. Então, para virar lâmpada, eles cercaram com vidro e tiraram o oxigênio. É tudo o mesmo processo. Por isso que a válvula esquenta e acende, né? A válvula não parece isso aqui também? A válvula também é um tipo de... Depois trocaram pelo transistor. Mas quando você vai tocar, pega um ampli valvulado, vai ter uma puta de uma lâmpada, parece uma lâmpada, né? Conforme ela esquenta, mais da hora fica o som e mais quente fica a parada ali. A válvula era usada antes do transistor. O transistor é quase um diodo, também vai usar um semicondutor, mas ele vai ter três patinhas aqui, um transistor. Aí, um deles, aí serve de chaveamento, né? Todo binário 0 e 1 da informática depende disso. Que um dia dependeu das válvulas, por isso que o computador era gigante. Porque a válvula, quando você esquentava, tinha um vácuo dentro. E não passava o elétron. Quando você punha uma determinada temperatura, esquentava muito, aí o elétron passava pelo vácuo. Ou seja, você conseguia fazer um chaveamento. Com tanta energia, tem comunicação. Menos energia, dá zero. Tal energia dá 1, menos energia dá 0. Então você consegue fazer conta, né? Quando soma uma válvula com a outra, vai dar mais energia, vai dar 1 ali. Tirou, aí você consegue fazer o binário, já 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, e consegue fazer a linguagem da computação. Só que o computador era gigante, ocupava uma sala enorme, né? Uma casa enorme, porque as válvulas é gigante. Depois trocaram por transistor, que é parecido, né? Com só que em vez de usar o vácuo, eu uso uma terceira chavinha, que quando ela carrega, passa a energia, o semicondutor vira condutor, e quando essa chavinha está desacionada, o semicondutor isola. Então eu consigo fazer 0 e 1 com o transistor. E aí diminuiu muito o computador, continua diminuindo com a configuração desses componentes, né? Então, e aí a válvula também. Aí você tem o computador, aí você tem os amplificadores de guitarra com transistor, que já não é a mesma coisa, né? Você não vai ter aquele calor, aquela energia ali, fica diferente. Também fica mais barato, fica mais fácil de arrumar, né? Dependendo do... Então é isso. Então, na verdade, a rádio, ela tá mandando uma onda, uma frequência, que vai ser a estação que você pôs. E aí a modulação dessa frequência, que pode ser por amplitude, AM, ou por ritmo, frequência, o FM, né? A modulação dessa sintonia, melhor falando, né? Termo técnico. Então essa onda vai chegar, que é a estação que você sintonizou, e em cima dessa onda vai ter pequenas variações, que é a modulação, ou de amplitude, ou de ritmo. Aí é o que você está ouvindo. São as variações que aquela sintonia está dando. Em cima daquela sintonia, vai ter pequenos pacotes surfando, como se fossem, dando as alterações no seu alto-falante, que é um ímã. Ele gruda para cá ou vai, gruda e vem, gruda e vai, gruda e vai. Tem elétron, ele vem, não tem, ele vai. É 0 e 1. Só que o ritmo que ele faz isso, com um plástico determinado para mover as moléculas do ar, vai dar o som. E quanto melhor você aperfeiçoar isso, melhor, mais nítido sai o som. O cara vai... Essa vai a evolução aí, né? Da coisa. Então, onde eu quero chegar com isso aqui? O que tem a ver, né? Tem a ver que era muito mais simples, assim como eu acabei de explicar o alto-falante, era muito fácil você colocar a arca era de madeira. Eu tô refutando a refutação, tá? Não tô falando que era um rádio ou não era, isso aí. Só tô falando que a madeira, a energia fluindo ali, a gente já viu aí vários, a gente já conversou sobre isso, já mostramos ali como no Egito, como eles sabiam fazer funcionar a eletricidade através da troca de elétron, a passagem de energia de certos materiais para outros, né? Você pegar zinco, cobre, tem muito elétron em um e pouco no outro. Você bota um zinco lá de anodo, o cobre de cátodo, vai passar elétron, porra. É uma bateria, né? Então aí você precisaria de um capacitor. Nem capacitor tem esse aqui, nem precisa. Mas até capacitor daria para fazer, né? É só você pegar a mesma coisa, chapear um alumínio sem, né, com a camada livre de elétron ali fora, e você chapeia ali, dá pra fazer um aqui, você usa um isolante entre as folhas de alumínio, conecta as polaridades, carrega de elétron. Isso aqui, os antigos sabiam administrar a energia dos componentes, né? E a gente, mesmo vendo tudo que eles construíram, os desenhos, tudo que tá lá, a gente não gosta de aceitar. Não é conveniente pra ciência, né? Porque os donos sabem, tá lá nos textos deles, mas o Goim tem que ficar cego, né? Mas se eles amassem o mundo, como a Torá ama, Israel verdadeira, a gente ia ter um compartilhamento maior da verdade, né? Uma administração mais justa. Mas tudo é momento, tudo é passageiro, toda essa perdição é pra gente valorizar o nosso encontro. Então aqui, ó, não tem nada. Ele tá aqui, ó, o semicondutor, pra servir de retificador. Quando você encosta o metal na galena, em certas partes dela, cria um fluxo de elétron numa direção só. Aí basta essa pedrinha. Na base da caixa já é um violão ali,
né? Vai ecoar. Todo som ali vai ecoar, vai amplificar. E se na base você colocar qualquer coisa que vibre, né? Porque você fala, nossa, mas como que você vai fazer um negócio vibrar naquela... É energia correndo. Se a energia correr, e você faz isso com o cabelo, porque é energia estática. Você faz isso, tudo tem energia. Vai grudar as folhinhas, quem nunca fez a experiência, né? Fica sobrando ali elétron, você encosta alguma coisa que tá faltando, vice-versa. Tem uma atração. Então mexer qualquer coisa que pulsar, já ia amplificar, gerar um tipo de som, né? Dentro desse componente. Então precisa apenas de um metal que tenha uma interação magnética com o outro. Tudo ali era ouro. Se você encher de energia correndo ali, o material sobe. Tirou energia, o material desce, né? Ele vai ficar vibrando. Vai dar choque, né? E bastaria uma pedra dessa, um mineral desse retificador, que tem vários, para você conseguir alinhar a direção da sintonia e ali qualquer voz ser ouvida de forma tecnológica. Então eu tô explicando que seria possível, não tô explicando que é assim necessariamente, até porque as realidades se fracionam. Depois vocês vão entender melhor. E teve momentos para tudo. Aqui, ó. Agora só enrolou, ó. É cobre, baratinho. Tem outros materiais que poderiam ser usados aqui no lugar do cobre também, que o cobre é um bom condutor e é barato. Por que você enrola? Faz essa bobina. Porque o elétron, ele tá ali ao redor, né? Inclusive, para você saber como tá rolando, tem o velho truque, né? Talvez vocês tenham aprendido na escola o truque do polegar, né? Você fecha assim, o fio tá aqui. Você segura, o elétron tá indo para lá, para a direção do seu dedão, e o campo magnético tá na direção dos seus outros dedos. Então, todo fio você consegue ter a relação do campo magnético com a direção dos elétrons. Então fica o binário, o elétron indo reto, e o campo magnético circular ao redor. Então eu tenho um fio aqui que está passando essa energia, certo? Aí vai ter uma potência. Se eu enrolar esse fio, certo? Eu vou... quando eu enrolo ele, essa energia se acumula, se junta. Se eu dou 2 voltas, 3, 4, entende? Potencializa. 5, 6, 7, 8, 9. Porque o elétron vai estar dando a volta junto. E vai se acumular com a de cima, com a de cima, com a de cima, com a de cima, com a de cima. Vai aumentando o poder. Inclusive os transformadores funcionam assim. Né? O transformador, você vai pegar de 110 para 220. Vai ter uma bobina aqui, vai ter o dobro aqui. Aí cada vez que o 110 rodar aqui, vai ter 2 bobinas duplicando um giro. Aí vira 220. E vice-versa, né? Faz uma redução ali. Então, o transformador funciona assim, usando essas voltas, essas espirais. Porque essas espirais acumulam o ritmo do elétron, potencializando. Então, por isso que na rádio você põe a estação no meio ali daquele giro, vai ter menos potência, menos giro, para você achar a estação ali. É uma coisa muito simples. Ó, com alfinete. Não sei o que ele usou de diodo ali. De retificador. Ele usou a grafite, velho. Filha da puta. Ele usou carbono, mano. Isso aqui tá mais gênio ainda do que eu pensei. Olha, ele usou a grafite do lápis de semicondutor, mano. Filha da puta. Bom demais. Genial. É isso, né? Genial. Ó. Pôs metalzinho ali. Um vai pro terra, ó. Ligou a terra no cano da cozinha, né? Porque aí vai na água, vai embora. Ele entra na terra, né? Miserável é um gênio. Olha lá, ligou outro ponto ali. Não usou nem capacitor. Maravilha, ó. E vai pegar, ó. Tá vendo? Ó, esse ferrinho aqui vai amplificar ou diminuir a corrente, ó. Tá vendo? A bobina, ó. Quanto mais volta, mais potente. Mais potência na frequência, né? Quanto mais volta, então aí esse ferrinho vai dar mais ou menos potência diante do tanto de volta, né? Em direção à corrente. Lógico, do mais pro menos, do menos pro mais, né? Que eu te falei, relativo. E aí você vai achar a estação ali, até bater num ritmo que vai dar tantos giros por segundo com a devida potência, que vai sintonizar tal hertz, tal megahertz. No caso, os hertz aí não aí só a AM funciona assim. Dá pra fazer FM assim também, mas vai precisar de outras coisinhas a mais. Vai precisar capacitar, vai precisar de mais energia, o FM, e não vai tão longe. Mas dá pra fazer um rádio, dá pra fazer tanto pra você emitir, quanto pra receber,
É uma coisa simples, né? E não é... Claro, agora é fácil, né? Falar que é simples. Sem inventar do nada. Claro, são várias invenções que vão se juntando, né? São várias junções. Espero que esteja dando pra entender também. Valeu, Leandro. Deus te abençoe. Obrigadão. Então aqui, ó. Olha lá, ó. Ele foi provar no rádio, que tá na mesma estação, ó. Qual que é? Ó. Vocês podem fazer que funciona. Isso aqui era experimento na escola, na época do bisavô de vocês. Agora sumiu, né? Mas, ó, o rádio é isso aqui, ó. 100 anos ó, isso aqui, ó. Pegaram o bagulho do telefone. Tá vendo? A bobininha ali, a antena, o fio terra, ó. Aqui ele pôs um capacitor, ó. E o diodo? Tem um diodinho aqui, ó, acho. Ou esse aqui tá funcionando de... Acho que é o capacitorzinho, né? Que os caras põem capacitor e diodo pra retificar e o capacitor pra dar um grau. Pois aqui no Brasil, e será que chegamos ao fim de uma era? Será que é o fim do sistema de amplitude modulada, o famoso AM? Se você, assim como eu, gosta de O rádio... capacitor também acaba funcionando parecido, porque ele primeiro vai receber um tanto de energia pra depois transmitir. Então se faltar, não passa a corrente. Tem que encher ele, e aí ele manda uma energia a mais. Por isso chama capacitor, né? E a mesma coisa, você consegue fazer capacitor com alumínio e acetato, assim. Põe um em cima do outro, enrola, encaixa que tem que ser na corrente contínua, né? Pra polarizar. Na tomada é alternada, não vai polarizar. Mas você põe um diodo em um dos fios, carrega na tomada mesmo. Vai dar um choquinho, assim. Dependendo de como você fizer isso, ele dá um chocão. Eu tenho certeza que também vai gostar desse vídeo. Exato, sabe? Esse ferrinho define por quê? Esse tubinho com os arames enrolados, quanto mais voltas, mais força o elétron que tá correndo junto vai ganhar. Porque é como vários anéis, imagina, tá correndo energia aqui nesse anel. Eu ponho outro, correm junto, põe outro, correm junto, põe outro, correm junto. Aumenta, né? A força, a potência. Eu falo em termos leigos, né? Se eu usar os termos técnicos, que eu também não sou nenhum perito. Então eu que prova pra vocês que eu não estudei, que você não ia saber os termos que os caras usam. Né? Eu não fico ali, não é isso, não é nerdice, é só uma coisa que é natural, você vai aprendendo. Mas é importante, é gostoso saber o termo técnico pra mostrar pros caras que a verdade é maior, né? Agora, cada tempo vai ter o seu termo técnico, que alguém inventou, né? Por que eu vou seguir o que alguém inventou? Eu não posso inventar. Se eu sei de dentro pra fora. Então, o cara também fez isso em algum momento. Então, aí, o ferrinho ali, ele vai dar justamente o intervalo do tanto de voltas que estão sendo utilizadas, ou seja, o tanto de elétron junto, que vai alcançar mais longe ou mais perto, em termos... A AM até conta mais, né? Então, no FM não vai mudar muito. Né? A amplitude ali, no caso, muda um pouco. Quanto mais intensidade, ele vai um pouquinho mais longe. Então, se você botar uma música muito pá, o rádio AM, aquela estação vai pegar um pouco melhor do que pegaria se a música for xoxa. Influencia mais, no caso da amplitude, a modulação de amplitude. O FM já não muda nada, nesse sentido. Mas precisa de mais energia, mais tecnologia para ir mais longe, né? Mas também vem com mais qualidade, com mais definição. Então, o que vai definir a amplitude, a estação, a frequência ali, né? E a amplitude vai ser as ondas que vão definir o que você está ouvindo naquela estação. Então, você está colocando ali numa voltagem, vamos dizer assim, num ritmo comum. Tanto de elétron que está girando junto vai encontrar o da antena também, naquele mesmo ritmo. A hora que encontrar, pronto, está na estação. Aí a modulação vai acontecer em cima dessa sintonia. Vai vir como surfando em cima dessas ondas. Aí é a música que você está ouvindo. Mas isso também não é nosso assunto, não é nossa aula. Isso aí dá pra vocês aprender em outro lugar, cacete. Eu não devia nem saber isso. É só pra vocês verem a essência. Tem gente que vai ensinar melhor que eu, com mais detalhes, né? Eu também. Mas só pra vocês verem como é possível, como é simples, tá? Se você, assim como rádio, tem um ser vídeo. Depois vocês escrevem rádio de galena, vocês vão ver como é fácil e simples fazer um rádio AM. E na época ainda tinha mais conhecimento, mais formas de fazer isso. Que nem fala lá, Deus, com um dedo ele escreveu, no Talmud fala, que ele escreveu a tábua da aliança lá com as tábuas dos mandamentos nas tábuas, nas pedras, com o dedo. Né? Então como assim? Você vai no Egito, você vai nessas construções antigas, você vê que tem
algum artefato, uma maneira de gravar perfeitamente na pedra que depois tentaram copiar, nunca mais conseguiram. Até hoje, você manda alguém fazer perfeito, paga caro, qualquer construtora não fica igual, não faz. Né? Não faz. Então, você tá vendo que tinha um jeito ali, uma tecnologia para fazer. Vocês aqui da escola já sabem desse encontro, do antes com depois, em termos de consciência. E o porquê de limitar o conhecimento. Se ali todo mundo souber na humanidade que tudo é átomo, acaba tudo. A hora que todo mundo lembrar que tudo é interpretação mental, a gente vê que tá morto. Nada é real, tudo é frame que alguém criou. Aí você quer voltar pra limitação, você quer voltar pra onde isso era proibido. Então Deus fazia o que tinha que fazer, mas não explicava, não ensinava, pra vida viver ali. Tanto é que Israel chegou aqui. E nós, com essa tecnologia, sumimos. Né? Então não adianta, não é sobre isso, é sobre a obra. A obra de Deus é limitar. Não é o acesso ao absoluto, é daí que ele vem. Esse é o desespero. Né? Mas você tem dificuldade para compreender como as ondas de frequência de rádio, Wi-Fi, Bluetooth interagem entre si, como funciona a recepção de sinais. Então só muda o comprimento de onda nesses casos, né? Você vai ter ondinhas bem curtinhas, ondas bem gigantes. E é ritmo, né? É como qualquer coisa, se eu tocar uma corda no violão aqui, tum, o meu violão parado na parede ali, ó. A mesma corda vai tocar lá. Pode fazer o teste. Põe um violão num canto da sala, que vai receber a entonação, e toca lá do outro lado, tum, a mi. Qualquer nota que chegue lá. Aí vai lá perto do outro, põe o ouvido, você vai ver que tá ressoando. Isso chama ressonância. É a mesma coisa, só que em nível frequencial, né? Em campo magnético, em onda, o elétron corre, aquilo corre com ele ao redor, e interfere nas moléculas, no padrão atômico das moléculas ao redor, como uma onda, é onda, literalmente. Um empurra o outro, aquele comportamento vai até a inércia frear. Aí isso vai dar a distância da rádio, que vai depender, quanto mais energia, mais longe vai, quanto menos, né? Mas se vocês querem aula de eletrônica aqui, leve, não sei não manjo não, eu sei um pouquinho. Eu sei o básico aí, mas você pode aprender bem mais em outros lugares. Eu sei pelos axiomas, né? Nada diretamente, né? Tem a ver com o domínio com o metal, com esse componente semicondutor, esse mineral semicondutor, de você poder chavear quando ele é 0, quando ele é 1. Se eu ponho energia, a onda passa. Condutor. Se eu não ponho essa energia no meio, a onda não passa. Isolante. Então, é teu comportamento no meio termo ali para você poder chavear se é 0 ou 1, se é verdadeiro ou falso. E aí você tem toda a base da linguagem de programação, pelos códigos binários, que vai formar as pequenas, as bases, né, das letras ali. Aí você vai ter um outro código, né? Aí você lembra aquele ASC2, aí vai indo. Aí você usa esses códigos base para fazer C++, e aí fica técnico pra caramba. Eu vou parecer mais nerd ainda se eu explicar, que eu também nem sei tanto, assim, posso falar besteira. Vocês têm que dar uma olhada por aí, esse assunto não é nosso. Para de me explorar! Depois os caras acham que eu sou o quê? Um nerd. Essa ressonância já faz tempo. Essa ressonância já faz tempo que eu tocar eu... Boa, Rony. Da hora. Bem por aí. Essas frequências podem ser comparadas com as 5 linhas de escrever um... Essas frequências poderiam ser comparadas com as 5 linhas de escrever uma música. Por que 5 linhas? Onde as ondas são decodificadas pelo cérebro humano como música para quem entende a partitura. É que uma coisa é que a partitura está binarizando, né? Aquelas possibilidades que vai envolver não só 2 ângulos, mas sim toda uma dinâmica, né? De o volume, a altura, o tempo, né? O 0 e 1 é um pouco mais simples. Quanto mais rápido, melhor. É 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Quanto mais rápido, mais potente seu PC. Entendeu? Aí, melhor que isso, só o quântico. Porque aí ele não vai pela pergunta, ele vai pela resposta. Então, tenta tudo ao mesmo tempo, só fecha o circuito a resposta. Esse é o quântico. Aí buga tudo. Acabou Bitcoin, acabou banco, acabou tudo. Aí só vai sobrar o ouro que você tem aí, ou a coesão, produzindo algo que você possa trocar. Ô William, obrigado. Deus te abençoe aí pela ajuda. Obrigadão mesmo. Deus te abençoe. Eu não entendi por que 5. Onde você viu que é 5 só? 5 ele escreveu uma música. Por que não mais ou menos? Não entendi de onde veio essas 5 aí. Mas as frequências... Mas é um pouco diferente por esse sentido que eu te falei, né? O 0 e 1 gera reações
E acumulando essas reações, você tem resultados, né? Então é uma coisa quase fisiológica. É o que acontece no nosso neurônio, mas mais puxado pro quântico, porque aí já seria a intuição. Então vai ter uma pessoa mais quântica, uma pessoa mais binária, que depende da comparação da memória, do que ela decorou de frame. Então o cérebro humano é o computador, não tem como comparar, né? É a própria coerência trabalhando. Todo o resto está simulando isso, né? Ah, sim, você está dizendo, você está descrevendo a própria partitura em si? Não. Aí sim, é o que eu estou explicando. Né? Achei que era um caso específico. Você está dizendo as notinhas dentro da partitura. E se seria a mesma coisa que ler uma partitura, essa leitura binária. Eu estou te explicando que não, né? Porque dá para chegar em algum nível de comparação, mas a partitura vai envolver diversas variáveis, né? Várias variáveis, muitas variáveis, né? Que vão envolver tempo, tom, exceções, né? Contratempo, além de várias notas, cada uma numa frequência de hertz, que é esse movimento por segundo. Já o binário está mais perto desses hertz aqui, ó. Que cada nota tem. A partitura é muito mais rica, muito mais complexa, vai envolver muito mais coisas. Essa leitura binária, 0 e 1, é a base mínima. Quanto mais rápido, melhor. Não vai envolver uma dinâmica, né? Então você tem que, na verdade, tudo no fim é 0 e 1. Tudo é movimento ou não. Tudo é verdade ou não. Quem estuda aqui a conscienciologia consegue entender a eletrônica de uma maneira muito mais clara. Porque você consegue ver que, se eu fizer o 0 aqui, é nada. Se eu fizer o 1, né? Tá bom, número 1. Então se eu apagar e fizer acender a luzinha na casa 2, é o número 2. Certo? Acendi só na casa 2, ficou do meio, né? Se eu acender na casa 1 e 2, fica 3. Estão entendendo? Os códigos binários funcionam assim. De onde vem a base de toda a informática até hoje. Só o quântico que vai mudar isso um pouco. Certo? Você vai somando onde acendeu a luzinha e onde não acendeu. Aí você faz o infinito de número. Depois pesquisem também no número binário. Vai ter gente ensinando melhor que eu. Pode ter mais, sim. Mas eu entendi o que ela quis dizer. E a minha resposta valeu. Que a partitura mais complexa envolve tudo isso. Envolve muita dinâmica. Cada nota ali vai ter um monte de hertz, né? O binário está mais perto dos hertz do que de toda aquela estrutura ali, envolvendo um monte de perspectiva. O binário é mais simples ainda, né? O 0 e 1. Música e silêncio, pode ser visto assim. É luz e não luz, né? Tanto é que tem o código Morse. Você escreve tudo pelo código Morse. Como é que você escreve tudo? Com barulho e não barulho. Né? Só com intervalo, com o tempo. Então, o código binário ali entre 0 e 1 é isso, mas ainda mais rápido. É só 0 e 1, bem rápido. Só que depende da casa que ele acendeu. Acendeu aqui é 1, acendeu aqui é 2. Acendeu aqui é 3. Porque soma 2 com 1. E daí em diante. Vai pro infinito usando poucas casas. Quando tinha 8 casas, era o Nintendo 8-bit. Quando falar 8-bit. Aí depois tem 16 casas, 16-bit. 32 casas, imagina o tanto de número e de informação. Aí o videogame vai ficando melhor, a qualidade da imagem vai ficando melhor. Porque você vai conseguindo comunicar mais momentos. Fazer números que representam letras, que representam informações, de forma muito mais ampla. Cada bit é um pulso. Você tem 8 casinhas, você pode ter 8 bits de uma vez. 16 casinhas, 16 bits, 32 bits. Aí vocês ouviram falar, né? Isso aí até hoje fala. O videogame vai aumentando os bits. Aí cabe mais informação, portanto, mais definição e qualidade. Velho, vamos sair desse assunto que não é a nossa praia? Por quê, né? Como somos nerds.